Uma das descobertas, né, das contribuições de Kahneman e Tversky acerca dos vieses cognitivos é o tal da aversão à perda, né? Em resumo, ela diz o seguinte: nós sentimos muito mais, né, a perda de alguma coisa que nós já temos do que proporcionalmente sentiríamos a alegria, né, de conquistar alguma coisa que a gente ainda não tem. Tá? Então a gente sente muito mais a perda do que o prazer, o equivalente, né, a conquistar alguma coisa que a gente ainda não tem. Em resumo, é isso. Deixa eu dar um exemplo aqui que fica bem fácil de entender. Você comprou um veículo, você comprou um carro novo, um carro zero. E aí alguém diz para você, provavelmente alguém na própria concessionária, diz para você que ter um carro zero hoje em dia e não ter um seguro que proteja esse veículo contra acidentes ou contra roubo, furto, é loucura. E aí você concorda que é loucura e você contrata esse seguro. Sendo que o seguro, ele é um desenho que é formulado em hipóteses estatísticas, né, de probabilidades da ocorrência desses eventos. De você bater o carro, de dar uma perda total, do seu carro ser roubado, né, ser furtado, enfim. Você tem um impacto, por exemplo, que leve a uma perda do bem. Um acidente com uma perda total ou um roubo do seu veículo, um furto. E aí você concorda com isso e contrata o seguro. Por quê? Intuitivamente, né, você não faz o cálculo estatístico nem probabilístico das chances de ocorrência. Quer dizer, algumas pessoas fazem. Eu já conheci algumas pessoas que faziam esse cálculo e não contratavam seguro. Mas a diferença delas para as demais pessoas é que o padrão de renda era muito alto. Né? O desaparecimento daquele veículo, a perda total, não seria um impacto tão grande no patrimônio total, no portfólio total dessa pessoa, né, dessa família. Então é um ponto fora da curva. Estamos falando da média das pessoas. Então a gente aceita isso como verdade, sem fazer o cálculo estatístico, né, o probabilístico de ocorrência, e contrata o seguro. A gente está protegendo o nosso patrimônio de uma perda no presente. Por outro lado, a grande maioria das pessoas concorda que os modelos de previdência oficial, aquilo que a gente chama de INSS, na verdade o regime geral de previdência social, ou até os regimes próprios de previdência social, eles não vão dar conta de pagar as aposentadorias e pensões para as pessoas nos próximos 30 anos, né? Especialmente o chamado regime geral, aquele que abrange todas as pessoas que não são servidores públicos, enfim, em estados e municípios que tenham regimes próprios de previdência. É, a gente concorda que esse modelo de previdência não vai ser suficiente para pagar aposentadorias e pensões. No entanto, a gente pensa várias vezes, a gente pensa dezenas de vezes, refletimos muito e, no geral, só fazemos a adesão a uma previdência complementar, uma poupança individual para cuidar do nosso futuro, depois de algum incentivo, né? Você é convidado pela empresa que você trabalha, você recebe a visita de alguém tentando te vender um plano que você possa aderir, né? A gente precisa de algum estímulo externo para se movimentar e ir lá e contratar um plano de previdência em relação ao futuro, né? Para cuidar do nosso futuro junto com a previdência oficial. Então, aonde que a aversão à perda se encaixa aí? A gente não tem, quer dizer, a gente, quando eu falo a maioria dos seres humanos, nós não temos dificuldade em aceitar uma verdade estatística, mesmo que ela não se enquadre na nossa vida, né? A gente pode morar num bairro que não tem praticamente furtos de veículo, a gente pode nunca ter sofrido um acidente na vida, pegar o carro só nos finais de semana, só em um dia do final de semana, pegar o carro só para passear nos finais de semana, e reduzir muito a probabilidade da ocorrência desse evento. Mas a mera hipótese da ocorrência desse evento e o impacto no nosso patrimônio, ou seja, perder alguma coisa que nós já temos, nos faz contratar o seguro. Ao passo que todo mundo acredita que o futuro vai chegar, todo mundo gostaria de viver até a sua aposentadoria durante mais alguns anos, e todo mundo sabe que o sistema de previdência social não vai dar conta de pagar aposentadorias e pensões. E, no entanto, a gente tem muita dificuldade de abrir mão de um pouco da nossa renda no presente e começar a contratar alguma coisa para um futuro, uma poupança previdenciária, porque a alegria de chegar lá com seus 70, 80 anos de idade com uma renda complementar suficiente, né, para complementar a aposentadoria oficial, a gente vai ficar muito feliz quando chegar lá, mas a gente dá menos valor, menos peso do ponto de vista de perdas e ganhos do que a gente atribui a nossa tristeza no presente, a consequência de ter um impacto no nosso patrimônio nesse momento. Isso, o viés cognitivo da aversão à perda, ele basicamente diz que a gente fica muito mais triste, tem muito mais impacto no nosso dia a dia, no nosso bem-estar, perder alguma coisa que nós já temos, do que proporcionalmente a alegria de conquistar algo que a gente ainda não tem. Nesse meu exemplo, uma poupança previdenciária.